Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Facundo Torres, o jogador que será a contratação mais cara do Palmeiras. PVC trouxe aí as informações da negociação, os detalhes, e também estaremos aí trazendo mais debates do Verdão aqui no nosso canal. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. E nesse vídeo, trazendo aí os detalhes da negociação do Facundo Torres com o Palmeiras. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Hoje a gente sai de Doha, no Catar, e volta aqui para São Paulo para falar do Palmeiras, porque o mercado está agitado. Aliás, o Palmeiras está passando por um período de mudanças, indicando até uma reformulação, talvez dê para dizer assim, e está perto de fechar a primeira contratação para 2025, o atacante uruguaio Facundo Torres. Mas mais novidades podem pintar por aí, PVC? Quantos reforços o Palmeiras ainda quer? O que o Palmeiras ainda está de olho para esse ano de 2025? A última atualização que eu tenho, o Palmeiras fala em 5 reforços. A gente já falou aqui, né? Os 2 pontas, um centroavante, um zagueiro canhoto e mais um meia. Ou um volante, dependendo da posição, porque pode sair o Zé Rafael. A gente falou ontem do interesse do Santos, o Bahia confirma que estuda fazer uma proposta pelo Zé Rafael. Então, para cada jogador que sair, vai chegar um da mesma posição. Então, a última atualização que eu tive de dentro da direção do palmeirense é de que podem ser 5 reforços. Está chegando o primeiro, o Facundo Torres deve chegar por 72 milhões de reais. Isso vai fazer dele o jogador mais caro da história do Palmeiras. O jogador mais caro da história do Palmeiras hoje é o Maurício, que custou 62. Olha como está inflacionado. É isso que eu estou dizendo. Que os 200 milhões de reais que se planeja para gastar, não vai dar. 72 só no primeiro. Como é que vai bater 200? Porque está muito caro. O futebol brasileiro ficou muito caro. O Palmeiras vai tentar fazer negociações também com saídas de jogadores, como eu falei do São Paulo. O Palmeiras precisa abrir espaço para poder trazer esses 5 jogadores. Deve ter saído do Dudu, talvez a saída do Zé Rafael. Como eu tenho dito, não tem lista de dispensas, mas tem o respeito por jogadores que já fizeram uma trajetória longa, que se quiserem sair e tiverem proposta, o Palmeiras não vai segurar. Se houver interesse, o Palmeiras vai respeitar. Porque o Palmeiras acabou de divulgar a saída do Dudu, rescisão de contrato. Os títulos dele: 2 vezes campeão da Conmebol Libertadores, 4 vezes do Campeonato Brasileiro, tem uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa, Conmebol Recopa, e 3 vezes campeão paulista. Ele foi 5 vezes bola de prata e 1 vez bola de ouro, isso em 2018. Dudu, que agora se despede do Palmeiras para a temporada 2025, deve mesmo pintar no Cruzeiro, mas a gente ainda não tem essa informação. Daqui a pouquinho a gente vai para Belo Horizonte também para falar sobre isso. Vamos chamar o Mendel Bilovski agora sim para falar sobre a despedida do Dudu do Palmeiras. É aquele ídolo que todo mundo achava que nunca iria sair do clube. Chegou julho ali, foi julho, agosto mais ou menos, teve todo aquele imbróglio de que ele iria sair do clube assim que ele tinha se recuperado da lesão grave que teve no joelho, né, Mendel? E agora tem essa rescisão amigável entre as duas partes. O Dudu, ídolo do Palmeiras, se despedindo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela, Donan, Calçade, boa tarde a todos. É isso mesmo, o Dudu está se despedindo do Palmeiras, assinou hoje a rescisão de contrato com o clube. Ele tinha contrato até o final de 2025, mas as duas partes se acertaram e o Dudu, assinando essa rescisão de contrato, não é mais jogador do Palmeiras. Como você disse, aquele jogador que marcou a história do Palmeiras, jogador que passou 10 anos aqui
chegou em 2015 no Palmeiras. Ele teve um período curto de empréstimo para o Al Rail do Catar, mas nesses 10 anos que esteve aqui no Palmeiras, ele escreveu uma história muito bonita, com números impressionantes. A gente viu aí alguns dos títulos do Dudu. Dudu divide com outros atletas o posto de jogador com mais títulos na história do Palmeiras. São 12 títulos conquistados e aí alguns destaques. Vocês aí estavam falando, a Copa do Brasil, também 4 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão da Conmebol Libertadores. Ele é o jogador que mais atuou pelo Palmeiras no século. São 462 jogos pelo Palmeiras, 88 gols, 102 assistências. Realmente um jogador com ótimos números, jogador que deixou história no Palmeiras. E como você falava, Marcela, teve essa situação, ele teve uma lesão grave, né, no meio do ano, no joelho direito, e aí depois disso ele foi pouco aproveitado pelo Abel. E aí chegou a ser anunciado como jogador do Cruzeiro, mesmo sem ter o contrato assinado, a repercussão na torcida foi muito ruim. Ele acabou voltando atrás, ficou no Palmeiras, mas agora se despede do clube e realmente deve ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o favorito para ter o Dudu neste momento, para contratar o Dudu depois da saída dele do Palmeiras. O Palmeiras oficializou a saída dele hoje, divulgou uma nota, um comunicado. Vou ler um trecho dessa nota que o Palmeiras publicou nas redes sociais. Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos. Obrigado, Dudu, pela brilhante trajetória construída com nossa camisa. Você sempre fará parte da família palmeirense. Então, realmente, é o Palmeiras se despedindo do jogador histórico, Dudu, deixando o Palmeiras. Por outro lado, um importante membro do staff do Palmeiras fica no Palmeiras. João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, ele recebeu uma oferta do Flamengo e optou por ficar no Palmeiras. O João Paulo Sampaio recebeu uma sondagem, conversou com o BAP, que é o novo presidente do Flamengo, vai assumir no dia 18 de dezembro, mas recusou esta oferta. Ele, que é uma peça importante, né, das categorias de base do Palmeiras, que revelaram recentemente grandes jogadores, como o Estevão, também o Hendrick. Ele chegou aqui também como o Dudu em 2015, então tem uma história longa no Palmeiras. Ele fica no Palmeiras, já o Dudu está indo embora. Dudu se despedindo do Palmeiras depois de 10 anos e 12 títulos conquistados com a camisa do Palmeiras. Marcela. Valeu, Mendel. Muito obrigada aí pelas informações. Donan, chegou o dia em que o Dudu se despede do Palmeiras. Ontem a gente estava falando, quando ele postou aquela foto ainda nas redes sociais com todos os troféus, que era uma despedida assim meio melancólica, que o Palmeiras deveria fazer um jogo de despedida. E eu ainda acho, mesmo com todo o problema que a Leila teve com ele, e a Leila deixou muito clara que ele sai de uma maneira meio brigado com ela, mas ainda assim eu acho que deveriam ter um carinho especial, né? Fazer algo diferente para ele. Eu acho que a decisão de um fim de ciclo é correta, para você analisar ali um custo-benefício de um jogador que não conseguiu ter sequência, mas para mim a maneira como o Palmeiras está tratando um ídolo do clube, um ídolo que honrou a camisa, que conseguiu se comunicar e gerar um vínculo de proximidade com o torcedor, é absurda. Para mim é inadmissível. Mesmo com a história do Cruzeiro. Mesmo com essa história, porque o próprio torcedor do Palmeiras, pelo menos a maioria, abraçou o Dudu depois disso. Na época, você teve ali uma relação que deu uma estremecida, como outras relações, isso acontece, mas o amor está ali. Então, assim, a Leila não é maior que o Palmeiras, o Dudu também não é maior que o Palmeiras, mas tem uma relação ali que eu acho que merecia um pouco mais de carinho. A despedida com um post é algo que não vai retratar um cara que, para mim, no campo, não estou falando do Abel, não, no campo, jogador, ele é o grande símbolo de um Palmeiras vitorioso, de 2015 para cá. Então, assim, eu acho que ele merecia um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção em uma despedida, e o Palmeiras não soube tratar o fim dessa história da maneira que o Dudu merece. Acho, assim, algo inacreditável. A forma como eu vi hoje, nem um vídeo assim especial, um post
Desculpa, o Dudu não foi comum na história do Palmeiras. O Dudu foi muito grande na história do clube. É verdade, é ídolo, né? Ídolo. Eu colocaria, assim, na história do clube, ele no top 5 ali, mas sem nenhuma dúvida. O Calça, e aí quando a gente olha e faz uma comparação, a saída do Gabigol, que foi muito mais turbulento os últimos meses do Gabigol, tem comparação. Tem nem comparação. E o Dudu do Palmeiras, do Palmeiras, fica uma coisa assim... Até o Flamengo conseguiu, né, organizar de uma maneira melhor a saída do Gabigol. E vamos dizer assim, acho que tinha muita coisa nos últimos tempos do Dudu, talvez que desagradasse ao Palmeiras. Palmeiras desagradando o Dudu também. Mas na hora do tchau, assim, você faz você capricha, que nem caprichou o Flamengo. É isso. A Leila deve estar pensando os 20 milhões que o Palmeiras perdeu, porque o Cruzeiro, quando sai para as compras no meio do ano, ainda ia pagar para ter o Dudu. E era um baita negócio para o Palmeiras. Foi essa arte aí, só para botar o adendo aí. Foi essa arte. O Palmeiras era um baita negócio, porque o Dudu tem um salário muito alto. Você pega os meses que ele teria para receber ainda e multiplica. E mais os 20 milhões que o Cruzeiro colocaria, então isso gerava no caixa do Palmeiras assim, um volume extraordinário. Porque você vai ao mercado, pega esse dinheiro e olha para o mercado e vai repor. Acho que o Palmeiras... gente, assim, o Palmeiras é que ele está num nível muito alto. O Palmeiras, quando oscila e quando está mal, termina o Brasileiro com vice-campeonato. Tá? É bom torcedor. E o torcedor achando ruim. O Palmeiras está tudo ruim. Então, tem que trocar todo mundo, vice-campeão. Então é assim que funciona. Mas o finalzinho, assim, eu não seria justo, e o futebol nem sempre tem essa justiça. Palmeiras campeão e o Botafogo, com o que jogou, não ganharam o título brasileiro. Porque a tua lembrança de bom futebol está no Botafogo esse ano, não está no Palmeiras. Mas mesmo sem jogar um grande futebol, né, esta regularidade do Palmeiras, em campeonatos de pontos corridos, ela é sempre premiada. Mesmo que seja com o vice-campeonato. Perto de quem ganhou o título, ser o vice é um prêmio. O torcedor não encara dessa maneira, ninguém encara, mas não é terra arrasada. Só que a reformulação vai ter que ser um pouquinho maior, porque tem sinais de desgastes em vários pontos. Gente, a gente não pode entender o seguinte, a gente está acabando de falar aqui do Botafogo, de jogadores que talvez fiquem 6 meses, 1 ano, e depois vão para outro projeto. No caso do Palmeiras, este time, nesta fase Abel, você tem jogadores que ganharam a Libertadores da América, a primeira com ele, e ainda estão no clube. Então, isso é realmente um fato relevante. Não é normal no futebol, porque o normal aqui é você troca o tempo todo, e o Palmeiras não. O Palmeiras utilizou muito esses jogadores. Então, é preciso entender isso. Chegou a hora do Dudu de ser feliz em outro lugar. A diferença de Dudu para Gabigol é a seguinte. O Gabigol, para mim, está no auge, ele pode render muito. O Dudu, existe uma dúvida aí. Existe uma dúvida. Olha, a gente já fala sobre reformulação desse Palmeiras também, se o perfil da maneira como o Palmeiras contrata jogadores precisa mudar para 2025. Daqui a pouquinho a gente fala do João Paulo Sampaio, também coordenador de base, que diz que fica. Mas deixa eu colocar uma tela dos reforços da temporada 2024 para a gente analisar. E pensando para 2025, vai ter que ser um Palmeiras que vai ter que investir mais, trazer jogadores não com esse perfil de que pode crescer no Palmeiras, mas jogadores mais renomados, que chegue e, quem sabe, resolva uma partida? Eu acho que o Palmeiras precisa de um 9 para solucionar. O Abel pensa diferente, mas a concorrência aumentou, né? Tem mais gente com grana, né, com a chegada das SAFs, já tem outros clubes já estabelecidos, muito poderosos, como o Flamengo, por exemplo, né, que tem essa capacidade de investimento. Então, com a concorrência aumentando, acho que o Palmeiras também vai precisar ser um pouco mais agressivo nesse mercado, até porque é uma reformulação necessária. Muita gente ali, que de uma maneira inacreditável, parte da torcida organizada, né, chamou esse time de time sem vergonha. E o treinador também foi por isso. Porque esse time aí empilhou taça. Vários jogadores que lá estão. Só que às vezes o ciclo se encerra. Você não consegue ganhar um título grande todo ano. É uma loucura. E adversário atrapalha a vida, né? Pois tem um negócio assim que... nem sempre está combinado com a adversário. Não sei se a galera sabe, mas você joga contra outro time, né? Compete contra outros 19 clubes, né? Você não vai vencer sempre. Sobre a janela, Marcela, assim, no recorte, né, curto, quem deu certo, eu acho, Maurício.
e o Aníbal Moreno, apesar de uma queda que ele teve no segundo semestre. Só que, algo que eu acho importante para a gente relembrar, em alguns momentos, com o Abel Ferreira, alguns jogadores também não começaram bem e depois, com uma adaptação, explodiram e recomeçaram e se tornaram protagonistas. Rafael Veiga, Scarpa, a gente tem uma lista aqui extensa. Zé Rafael, são jogadores que ficaram até com possibilidade de sair emprestados ou negociados. Permaneceram e se adaptaram. Por isso que eu acho que está muito cedo para você decretar que a contratação do Felipe Anderson é uma tragédia. De fato, foi abaixo, pela expectativa. Mas alguém duvida do potencial dele? Não. Tem até a repercussão na Itália. Os italianos surpresos que ele não foi tão bem assim. Então, talvez com uma pré-temporada, com uma adaptação maior, ele possa ser o cara que o Palmeiras espera. No geral, foi uma janela que teve menos acertos. Menos acertos? Sim, menos acertos do que nas outras. Do que comparadas com outros. Só que eu ainda acho que tem jogador aí que pode entregar mais, na minha opinião. E assim, se você olha, é uma janela que é até mais cara do que as outras, né? Porque tem o Maurício, que sai do Internacional, tem o Felipe Anderson, que sai do Internacional. Então, assim, você gasta um pouco mais, mas não consegue ter os mesmos resultados que você teve nas outras temporadas. Mas como é que você enxerga essa maneira, esse jeito de contratar do Palmeiras? Tem de mudar, Calçade? O mercado, acho que um grande exemplo, a gente está falando do Botafogo, né? O Botafogo, ele tem todos os tipos de contratação. Ele foi atrás do Luiz Henrique, que estava lá no Betis. Hoje o Luiz Henrique é muito maior do que aquele jogador que ele buscou no Betis. Claro. Até... Mas ele vai atrás de Igor Jesus, né? Mas exatamente. Aí você olha e fala, meu Deus, né? Como é que o Betis pôde deixar um cara como o Luiz Henrique no banco de reservas? Mas isso é outra conversa. Então, você tem que estar atento ao mercado e ter Hoje em dia, é impossível um clube funcionar sem um setor de análise, um setor que analise profundamente jogadores pelo mundo todo e possa te oferecer. Porque é muito fácil, Marcela, eu chegar e falar assim, olha, eu tenho... O que você me indica? Eu te indico o Messi no auge, o Cristiano Ronaldo também, o Ronaldo Fenômeno. Fala, poxa, obrigado, essa indicação não preciso do departamento. Eu quero aquele jogador que... esteja dentro do nosso plano de jogo, da ideia do treinador, que case com aquilo que o treinador pensa, que também não seja tão caro, que seja acessível. Por isso que você tem que ter um departamento muito bem afinado. É possível encontrá-los, é possível. O mundo do futebol é enorme. Você tem o mundo do futebol, você tem hoje, olha, Estados Unidos, os americanos contratam muito bem jovens na América do Sul, levam lá, não são apenas veteranos. Você tem jogadores no México, você tem jogadores na América do Sul, todo dia na América do Sul, né? Os argentinos, sempre você chega no time argentino, você fala, nossa, esse colombiano, como é bom, né? Eles descobriram o colombiano. O futebol brasileiro só enxerga quando ele está na Argentina. Tem que enxergar lá na Colômbia. Então, a gente precisa melhorar isso. O Palmeiras faz isso bem. Mas quer um jogador de impacto? Tá bom, mas o Palmeiras trabalha assim? Não tem trabalhado. E tem conquistado títulos sem trabalhar dessa forma. A última tentativa talvez tenha sido o Pedro. Sim. Do Flamengo. Bruno Henrique também, né? Bruno Henrique, o Pedro. Gabigol, recente. O Gabigol. Mas não é que o Palmeiras está fora desse circuito, apenas que ele não é a prioridade dele. Calçado, desculpa, até porque só para pegar essa... É interessante, né? Será que de fato não precisa de um camisa 9? Olha os movimentos do mercado. O Palmeiras não tentou o Pedro? Tentou. Não tentou o Gabigol? Então você precisa solucionar esse problema. Eu acho que nessa temporada ficou claro que o Palmeiras cria, mas não converte. Ele desperdiça muitas oportunidades. A concorrência do futebol brasileiro aumentou de 2019 para cá, por conta de SAF, por conta de técnicos também muito competentes, né, que vieram. E o Estevão vai embora, né? Vai embora em julho. A negociação com o Facundo Torres é uma negociação que está mais complicada agora porque entrou o clube mexicano na parada, o Cruz Azul. Então, assim, acho que o Palmeiras vai precisar contratar, porque é uma reformulação, e, para mim, existe uma carência, principalmente nesse camisa 9, de um cara que possa ser um cara mais decisivo para esse time do Abel. E chega uma hora que tem que esse elenco que durou
tanto tempo e conquistou tantos títulos, chega um momento que você tem que trocar mesmo, tem que ter uma troca um pouquinho maior. Isso é do jogo, isso é do futebol. Eu só gostaria que o torcedor palmeirense observasse uma coisa, e isso vale para qualquer torcedor, não é só para o palmeirense. Tem adversário. E adversário, o cenário muda. Às vezes você está num ano que você está sozinho com outro clube. E agora, no Brasil, um pouco diferente. Você tem outros clubes com capacidade para competir e tornar ainda muito mais difícil a conquista de títulos ou ampliar um pouco essa distribuição de títulos. Porque um vai ganhar Libertadores, o outro pode ganhar a Copa do Brasil, o Brasileirão. Mas a gente já fala de Libertadores como se não tivesse argentino na parada. Olha o que virou a Libertadores para os brasileiros. Você tem título de Palmeiras, de Botafogo, de Flamengo, de Fluminense. Olha a distribuição. Então, calma. Os outros também são competentes, alguns menos, outros mais, mas eles vencem também. Se a gente não entender isso, o que vai acontecer, Marcela? É crise em 19 clubes o tempo todo. Porque só um vai estar legal. Até o Botafogo voltou chateado. Tem 2 títulos agora. E 2 títulos não são 2 títulos. Não qualquer títulos, né? Simplesmente Campeonato Brasileiro e Libertadores. Bom, vamos falar do João Paulo Sampaio. O João Paulo, ele disse não ao Flamengo. Ele já foi procurado pelo Corinthians, já disse não ao Corinthians umas 3 vezes. Agora disse não também ao Flamengo. E o João Paulo Sampaio, ele é coordenador de base do Palmeiras. Eu costumo dizer, viu, Donan, que eu não faço ideia de quanto ele ganha. Mas se ele ganha muito, ele ganha pouco. Porque, de acordo com os cálculos do João Paulo, ele ajudou o Palmeiras a arrecadar 1,9 bilhões, 1 bilhão e 900 milhões de reais com venda de jogadores da base. Só para a gente citar os principais, né, o Endrick e o Estevão. Mas tem muitos outros, ele está lá desde 2015. Ele é brilhante no que ele faz, ele é um caça-talentos, é uma águia do mercado, ele consegue buscar o jogador diferenciado, lapida dentro de uma base que consegue levantar a taça e o principal, formar jogador. E é de uma maneira constante, né? Quantos jogadores, né, já foram importantes demais nessa era Abel Ferreira da base? A gente pode citar Estevão, Endrick, Luiz Guilherme, Vitor Reis. Gabriel Veron, menino. Gabriel Veron, são vários, Danilo. Né? E aí você tem as digitais do João Paulo Sampaio. Ele é uma peça que não pode sair dessa engrenagem do clube, porque ele, de fato, faz um trabalho diferente, ele prioriza muito a qualidade mesmo, o jogo brasileiro, o jogo, né, que tem a ousadia, né, que tem um recurso técnico, isso é importante, você priorizar isso também, não só buscar, tem que levantar a taça, vai ser algo natural. Então, assim, é natural também o Flamengo tentar buscar um profissional desse quilate. Claro. E a melhor notícia do dia para o torcedor do Palmeiras é a permanência do João Paulo Sampaio, porque ele faz um trabalho espetacular e acho que a Leila não poderia perder essa peça. Ele é um cara que não aparece porque não está lá fazendo gol. Mas o que ele já deu de retorno técnico, formando jogador e financeiro para o clube, acho que mostra muito a capacidade que ele tem. Pois é importante como um jogador que faz gol, né, o João Paulo. E aí, eu falei hoje nas minhas redes sociais, acho que a melhor notícia que o Palmeiras poderia ter é esse fico do João Paulo. E a informação que eu tenho é que ele não angariou aumento de salário não, tá? Ligou para a Leila hoje, disse, Leila, eu vou ficar e é isso. Bom, um profissional muito competente, os resultados estão aí. O que o Palmeiras ganhou, né, vendendo esses jogadores. Agora, o João Paulo ele é parte de uma estrutura. Então, ele é, como profissional, na parte humana, sim, daquilo que o profissional pode oferecer ao clube, espetacular. Mas tem um clube que ainda oferece uma condição de trabalho também maravilhosa. Você veja, ele foi tentado pelo Corinthians e agora o Flamengo. Tanto que ele escolhe ficar, né? Ele escolheu ficar nos 2 casos. Aí, quando ele olha para o Corinthians, o que virou a base do Corinthians, ele deve ter falado assim, Senhor, muito obrigado. Fiz a escolha certa. Por quê? Porque aí que vem o outro lado, né? O ambiente que o clube te proporciona, a estrutura que o clube te dá, a interferência política que clubes têm na base. Aí ele, mais uma vez, levanta a mão do céu e agradece no ter ido para o Corinthians. Então, você é um cara que fala, peraí, é melhor ficar onde está tudo funcionando. Eu sou o cara. Porque ele é o cara. Você imagina, Marcelo, ele chega lá e fala assim,
Presidente, eu gostaria de... Já está aprovado. Esse cara você atende. Né? E atende. E esses profissionais precisam ganhar muito bem também nos clubes. Porque é o seguinte, a gente vive falando nos clubes, o scout é super importante. E o scout faz a diferença. E faz. Mas os clubes gostam de pagar isso aqui, ó. Para dar milhões no jogador por mês, muito fácil. Para pagar um pouquinho para o scout, que traz esse jogador, que vai render para o clube, nossa, é uma loucura. Os clubes não fazem. Então está na hora dos clubes entenderem que a vitória não é só de quem está chutando a bola dentro de campo. Ela é um pouco maior. E esse caso de João Paulo mostra isso. Então ele ficou onde está funcionando. Agora, no caso do Flamengo, pode ter tentado, pelo seguinte, porque o BAP vem com uma reformulação grande, né, profissional, tanto que vai para cima dele para tentar levá-lo. E quando você tenta tirar um profissional assim, você pode estabelecer as suas condições. Quero isso, isso, isso para formar o departamento. Você topa? Topo. Estou dentro. Mas ele preferiu ficar. Aí é um golaço do Palmeiras. Só uma coisa bem rápida, assim, né? Lá atrás, um tempo mais para trás, o Palmeiras tinha uma dificuldade muito grande de formação. Poucos jogadores, né? O Palmeiras conseguia aproveitar vindo da base. Hoje, com o João Paulo Sampaio e toda essa estrutura do clube, o Palmeiras roubou, por exemplo, o status do Santos. Hoje você espera a grande revelação no Palmeiras. O cara diferente que vai depois para uma seleção brasileira principal está vindo do Palmeiras. Se tornou uma fábrica de talento. Muito por conta, né, de toda essa engrenagem que está funcionando e de um cara que transformou, né, a base do clube, que é o João Paulo Sampaio. Eu acho que, inclusive, ele já é do Jesus, do Gabriel Jesus, o João Paulo Sampaio, né? Muito tempo, ele transformou. Então, ele começa mesmo nessa reformulação do Palmeiras, da base do Palmeiras, que começa com o Gabriel Jesus em diante, trazendo jogadores tão importantes para o clube. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo aqui neste Sport Center, daqui a pouco... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras que está no mercado buscando reforçar o clube para a temporada 2025, onde principalmente nós temos aí no meio do ano o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.